Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José para mais um encontro neste final de sabadão, trazendo notícias muito importantes que estão movimentando as redes sociais, estão gerando uma série de especulações, de projeções e vão movimentar também os editoriais dos jornais amanhã. Me refiro à pesquisa do Datafolha, que estava sendo aguardada, né? Pesquisa essa que mede a intenção de voto para a presidência da República. Mas todas as avaliações que puderem ser feitas agora, já estão sendo feitas, elas serão míopes. O olhar será míope se desconsiderar que essa pesquisa, os dados dessa pesquisa, não captou o escândalo envolvendo o comportamento do senhor Flávio Bolsonaro e a sua ligação com o chefe do Banco Master, o criminoso Daniel Vorcaro. Isso certamente terá um peso nas próximas pesquisas que medirem esse fator. No entanto, a gente não pode cultivar grandes ilusões sobre o impacto geral na nação desse tipo de acontecimento, porque nós já sabemos que tem uma grande parcela da sociedade brasileira que está absolutamente imune à verdade, a fatos. E aí, uma coisa curiosíssima que está pintando, né? O discurso dessa gente que está sempre misturando política com religião e a sua prática que é completamente demoníaca ou diabólica, segundo a própria Bíblia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vamos dar aqui um close nessa pesquisa, fazer uma avaliação também, e lembrar a você que amanhã, nesse domingão às 18 horas, vou fazer uma live com você, uma live muito legal, com um convidado muito especial também, que vai ajudar a gente a entender esses meandros contratuais do clã Bolsonaro. Portanto, anote aí na sua agenda e não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso portal, dê o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos, enfim, agitar aqui para que a gente chegue a mais pessoas como você. Lembrando que eu sempre coloco os links no primeiro comentário aqui do nosso portal, na seção de comentários, com abaixo assinado, que é muito importante que você participe também, tá bom? Se você concordar, é óbvio, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, então, a manchete do Datafolha UOL é essa aqui. Opa, essa aqui. Já está até preocupado se eu ia errar aqui, ó. Então, o Datafolha fez essa medida, mas logo na manchete eles foram honestos, porque eles poderiam simplesmente dizer o seguinte: Datafolha, Lula empata com Flávio e abre a vantagem sobre Zema e Caiado. Mas não, eles contextualizaram. Datafolha, Lula empata com Flávio antes de caso Dark Horse e abre vantagem sobre Zema e Caiado. Nessa pesquisa, o Lula está na frente de todos os candidatos numa avaliação para primeiro turno. Ele ganha de todos eles com a boa margem. No segundo turno, há uma concentração de todas as candidaturas hipoteticamente derrotadas que se agrupam nessa perspectiva para enfrentar o presidente Lula. Nesse caso, o Flávio Bolsonaro ele herda todos esses votos e ele fica com o mesmo patamar de votos do presidente Lula, mas com uma característica muito interessante. O Lula está num viés muito lento de subida. E o Flávio Bolsonaro, que estava num viés de subida, ele deu uma estabilizada, ele ficou ali. Então, o que nós temos hoje de retrato seria um empate técnico entre a candidatura de Lula e de Flávio Bolsonaro. Eu já disse para vocês que eu não cultivo grandes ilusões que esse escândalo envolvendo o Flávio Rachadinha, que isso aí vai tirar 10 pontos dele. Pelo menos agora não vai acontecer isso, essa é a minha opinião. Talvez nas próximas pesquisas ele perca 2, 3 pontos ou surpreenda todo mundo mantendo ali algum nível, porque a fração da sociedade que se informa e que tem uma análise crítica dos fatos que estão acontecendo é uma fração que está assistindo o Globo, assiste CNN, a Globo News, enfim. E dentro desse espectro, que é muito pequeno, por incrível que pareça, uma fração tem essa inclinação para votar em Bolsonaro, votar na direita. Um dado interessante dessa pesquisa, que eu peguei aqui, é o seguinte: é o número de pessoas que têm a intenção de votar em branco ou em nulo, que é um volume de 9%. A pesquisa aqui diz que o Lula teria 45% no segundo turno, o Flávio Bolsonaro teria 45%, e tem um conjunto de pessoas aqui, que estão entre 9% e 10%, que dizem que vão votar em branco ou em nulo. São pessoas que são, enfim, estão desgostosas com a política, não se sentem representadas, enfim. Temos o fenômeno da abstenção também, né, que muitas vezes não é captado por esse tipo de pesquisa, e que só na hora H é que a gente vai enxergar o que aconteceu, o que estará acontecendo.
Portanto, a campanha de Lula, a nossa campanha, a campanha progressista, tem que, inclusive, chegar até essas pessoas para mostrar a essas pessoas que essa neutralidade, esse abandono da política acaba favorecendo justamente os grupos que atuam contra essas pessoas. Daí um processo educativo, um processo politizador, né, gente? É por isso que eu digo que o presidente da República, em qualquer lugar do mundo, ele tem esse papel pedagógico. Quando ele fala, ele é sempre escutado, ele é sempre considerado para o bem e para o mal. Porque quando você tem um governante que fala muito, mas ele é do mal, o desastre é isso que nós vimos aqui no Brasil. E o mal multiplicado, né? Gente, vamos pegar aqui algumas incoerências. Primeiro essa aqui, ó, essa criatura aqui, o senhor Nicolas Ferreira, que andou falando muito de Banco Master e agora está meio sumidão, né? Mas vamos relembrar aqui, vamos ver. Envolvimento com o Vorcari e com o Banco Master, agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso foi... A negociação foi publicada pelo site Intercept. A reportagem afirma que o senador Flávio Bolsonaro tratou diretamente com Daniel Vorcaro um repasse de 24 milhões de dólares. Tenhamos todas essas informações e evidências. Infelizmente, você sabe muito bem, tem gente que está completamente blindada. Inclusive, agora, olha só, eles não estão nem... os principais formadores no campo da extrema-direita, eles não estão nem entrando no mérito. Eles estão questionando que houve o vazamento, como é que essa informação chegou às pessoas. Porque é a forma de desviar, né? Você fica prestando atenção no entorno e acaba desviando a atenção do foco. Ou seja, o foco acaba ficando no segundo plano para essas pessoas. Para essas pessoas é mais sempre aquela narrativa, né? É sempre aquela narrativa da perseguição, que estamos sendo perseguidos. Mas olha só, na CNN, no programa, nosso encontro anterior, eu mostrei aqui, mas eu não coloquei a fala toda. Ele foi questionado aqui nesse programa, foi chamado de mentiroso, né? De forma delicada, né? Em outros países, o repórter dá voadora mesmo, né? Mas o Flávio Rachadinha foi convidado aqui e foi tratado com muita deferência. Mas essa forma que ele foi chamado de mentiroso também não deixa de ser muito pesada, né? Porque eu vou esclarecer algumas questões aqui relacionadas a isso. Vamos lá. Filmes, gravações sobre... se apresentando, né, como um pai de família, um pai de 2 meninas, o marido da Fernanda, que é dentista, que tem sua profissão, etc. E o senhor fala muito, conhecereis a verdade vos libertará. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora, né, como essa pessoa presidenciável. E aí, de repente... Desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? O senhor explicou por quê, disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade. Não, não fui pego na mentira, mas... Débora, desculpa, eu não fui pego na mentira. Deixa só concluir, só um pouquinho. Eu fui forçado a fazer. Seguinte, aí ele está pensando que todo mundo é idiota. E aí é o seguinte, né? Ela citou aqui a Bíblia, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Só que é o seguinte, eu vou colocar aqui na tela para você o João 8,44. Que o 8,44 você pode dar uma congelada e mandar para aquele seu amigo bolsonarista, aquele seu parente bolsonarista, tá? O João 8,44, se a gente estivesse diante do senhor Flávio Bolsonaro, a gente poderia dizer que ele é uma pessoa ligada ao diabo, que negócio de Bíblia para ele passa longe. Porque o João 8,44 diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, senhor Flávio Bolsonaro, e querem realizar o desejo dele, ou seja, do diabo, senhor Flávio Bolsonaro. Ele foi homicida, diria até genocida. Desculpem aqui, gente, estou fazendo aqui a versão remix, tá? Dessa história. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, senhor Flávio Bolsonaro. O diabo não gosta da verdade, pois não há verdade nele, senhor Flávio Bolsonaro. Quando mente, fala a sua própria língua, senhor Flávio Bolsonaro, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo, senhor Flávio Bolsonaro. Bom, aí tem mais provérbios bíblicos, né, passagens bíblicas. Aqui em Provérbios 12, 22, vou colocar aqui para você também dar aquela congelada. Sempre mandar lá para o seu amigo bolsonarista, tá? O senhor odeia os lábios mentirosos, senhor Flávio Bolsonaro, mas se deleita com os que falam a verdade, senhor Flávio Bolsonaro. Então, se tem um grupo que espanca a Bíblia, espizinha sobre a Bíblia, é o clã Bolsonaro. E aí tem um João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
senhor Flávio Bolsonaro? Eu sou o caminho e a verdade. Cristo não disse eu sou o caminho e a mentira. Então, sobre o aspecto religioso, essa gente é muito hipócrita e bandida e diabólica. Temos que falar isso para as pessoas que são religiosas, né? Como é que você lida com a mentira? Como é que você lida com seu filho contando a mentira? A mentira é justificável e, de algum modo, como é que é isso? Bom, a mentira poderia até ser considerada numa situação capital, né? Para salvar uma vida de uma pessoa, uma nação, um desastre. Mas a mentira, para esconder grana, para esconder safadeza, para esconder pilantragem, isso aí, gente, não é bíblico não, né? As respostas dos bolsonaros que podem afundar a campanha de Flávio. Várias colunas, coluna da Letícia Casado, mas são as perspectivas, gente, de pessoas que estão no mundo da racionalidade, que enxergaram a pilantragem do comportamento de Flávio Bolsonaro e do clã Bolsonaro, né, que já está normalizado para essa gente há muito tempo. Financiamento e contrato confidencial. As lacunas nas versões apresentadas pelos filhos acerca do filme sobre Bolsonaro. Isso aqui está no Globo de hoje. Os questionamentos do jornalão. E é lido, né? É lido, é considerado pelos formadores de opinião. E eles colocam aqui coisas muito óbvias, muito objetivas. Várias perguntas aqui. Vou selecionar algumas aqui. Quem assinou o contrato? Porque é o seguinte, o Flávio Bolsonaro assinou o contrato, mas o contrato previa o que para ele? Porque é um contrato sem ônus nenhum. Gente, vocês acham que essa gente estava envolvida na realização de um filme? Esse filme ia movimentar milhões de dólares e no final eles não iam ter nenhuma graninha? Só uma pessoa muito ingênua para acreditar que o senhor Flávio Bolsonaro, o cara que vende capacete, perfume, o clã que vende calendário, vende batom, vende tudo, vende vinho, vende a alma, que esses caras iriam fazer um filme mexendo com essa grana toda, com um corrupto que nem o Vorcaro, e não ia sobrar nenhuma graninha para essa gente? Essa é a pergunta que não foi feita para o Flávio Bolsonaro e que nós vamos trabalhar com ela amanhã na nossa live às 18 horas. Nosso convidado vai ajudar a esclarecer algumas dessas questões aí. O dinheiro financiou o filme? Outra pergunta que não teve resposta decente. Qual era o papel do fundo aberto no Texas? Qual era a extensão da relação entre Flávio e Vorcaro? Houve ligação entre a estrutura do filme e emendas parlamentares? Quem eram os investidores do filme? Então são questões que estão abertas ainda, né? Até o Lauro Jardim, que deu uma mancada gigantesca semana passada, ele está perguntando na coluna dele, Flávio Bolsonaro e seus argumentos não ficam em pé. Então tem muita coisa que vai rolar ainda no meio dessa história. Agora, o senhor Malafaia, eu já comentei com vocês, né? O Malafaia, onde ele coloca a mão, o cara termina numa situação ruim, né? Já enumerei aqui várias criaturas. Eduardo Cunha foi parar na cadeia, o pastor Everaldo foi parar na cadeia, o Marcelo Crivella foi parar na cadeia, todo mundo que ele ungiu foi parar na cadeia. O ex-governador Sérgio Cabral foi parar na cadeia, o ex-governador Pezão foi parar na cadeia. Gente, é um rosário de criaturas que foram parar na cadeia, que é um negócio impressionante. E agora, nessa foto aqui, está o Cláudio Castro, que vai para a cadeia, estou cravando isso com vocês, o Crivella, que já tinha ido para a cadeia, e mais um lote aqui, né? O Sóstenes Cavalcante, que a depender das investigações também vai puxar uma etapa na cadeia, mas o Silas Malafaia levei para um vídeo hoje. Só que eu não vou comentar, não vou mostrar para vocês a fala dele, porque ninguém aguenta a voz de gralha celestial, ou quase celestial, né? Diante disso, né, a voz com tons diabólicos da criatura. A criatura disse o seguinte, que ele não vai fazer juízo de valor do que falou Flávio Bolsonaro. O juízo de valor é o seguinte, não vai fazer avaliação moral, porque ele não tem certeza que ele também já foi vítima de grampo vazado, de conversa vazada. Que conversa é essa, ô Malafaia? Eu que não sou um conhecedor de Bíblia profundo, eu estou mostrando aqui que tem versículos bíblicos aqui que colocam o mentiroso no colo do capeta, no colo do diabo, e o senhor não quer emitir juízo. Isso é muita pilantragem, né? muita safadeza. O senhor Cláudio Castro, gente, ele entrou na vida política, em 2016 ele declarou o patrimônio dele como zero patrimônio. E ontem, quando a Polícia Federal foi fazer a busca e a apreensão, o sobrevoo em cima da propriedade dele é o seguinte, ele mora numa cobertura, num condomínio de luxo, na área mais nobre do bairro da Barra da Tijuca. Incrível, né? Como é que essa gente tem um crescimento patrimonial assim.
tão intenso, né, senhor Cláudio Castro? Então, gente, hoje saiu essa pesquisa. Essa pesquisa ela serve para a gente para algumas análises, mas dentro dessa perspectiva que os dados ainda não recolheram, o que uma parte da sociedade, uma fração da sociedade, entendeu sobre esse comportamento do criminoso solto, que é o filho do criminoso que está na prisão domiciliar. Então, em breve a gente vai ter mais informações, vamos ver se as próximas pesquisas elas começam a decantar o impacto dessa história toda. No entanto, esses dados hoje vão ser utilizados pela direita como uma propaganda. Olha, não aconteceu nada, o povo está com o Flávio. Eles vão esconder esse fato para mostrar que a candidatura não sofreu nenhum dano, né? E ela, se começar a sofrer desgaste, aí, gente, é uma tendência que fica complicado para essa gente segurar, né? Mas nós vamos analisar isso nos nossos próximos encontros com novos dados, tá bom? Por enquanto eu vou ficando aqui. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Não esqueça de vir abaixo assinado no primeiro comentário e marcar na tua agenda que amanhã às 18 horas nós vamos ter uma live aqui. Mas antes eu vou fazer encontro com vocês na hora do almoço, tá legal? Um grande abraço, até lá. Tchau!